meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Já foi comentado, né, que havia preferências aqui em Coríntios. Paulo, Cefas, Apolo, havia essas escolas já de divisões no meio dos irmãos, acontecendo entre os irmãos. E nós vemos que agora até essa questão do batismo estava sendo colocada também em xeque, né, vamos dizer assim, fazendo parte das escolas de pensamentos que existiam no meio dos coríntios. Isso realmente mostra o que veio acontecer, né? Nós vemos que o batismo tem sido, até hoje, motivo de muita divisão, de várias divisões entre irmãos, digo, no sistema cristão, né? Então, existem até igrejas que são chamadas pelo nome de batistas, porque eles fazem questão de afirmar coisas a respeito do batismo, que não é o nosso assunto agora, estou dando apenas um exemplo. Então, Paulo, ele estava sendo colocado nessa história também como o batismo também. E o que Paulo está mostrando aí com respeito, como o Mário falou, interessante, né? Ele não diz, como ele falou no versículo 17, quando ele fala que Cristo enviou ele para pregar, nós vemos que ele não fala dou graças a Deus que ninguém preguei. Porque ele era o embaixador do evangelho, esse preguei aí é o evangelho da graça, né? O evangelho dispensacional. Isso sim tinha a ver com Paulo. Isso era um fato que os coríntios também não estavam dando conta dessa verdade, que a dispensação da graça, Paulo era o
o irmão, né, o ministro escolhido de Deus. E eles estavam confundindo que o batismo tinha a ver com o evangelho de Paulo também. Como no caso de João Batista, né? Vocês lembram de João Batista. O João Batista, o ponto dele era o batismo, por isso que era chamado João o Batista, porque a pregação dele consistia em batizar. E todos que iam a ele confessando os seus pecados, né, João Batista, né? Todos que iam a João Batista confessando os seus pecados, aceitando o testemunho de João Batista, eram por ele batizados. Agora, Paulo, o evangelho de Paulo, não consistia em batismo, e sim consistia em pregar o evangelho dispensacional do qual Paulo era o ministro. Então, por isso que ele fala que ele deu até graças a Deus que ele havia batizado somente alguns ali de Coríntios, porque pelo estado que estavam os irmãos ali em Coríntios, não todos, né, mas a maioria, o que estava acontecendo em Coríntios, então ele acabou dando graças a Deus que ele não batizou, né? Ele não batizou vários lá em Coríntios, porque não era isso o evangelho de Paulo. Porque, vamos lembrar desse detalhe, né, já que o Mário deu a liberdade um pouco de falar alguma coisa aí. Eu não sei o que foi falado, tá? Vocês me desculpem também a semana passada, que eu tive que sair no meio aí, acabou não dando certo. E vocês me perdoem por isso, tá? Escorreria da... E hoje também, deixa eu aproveitar o gancho. Hoje, na realidade, hoje, eu não estaria aqui falando porque teve a greve, né, dos caminhoneiros, não sei se a Bahia entrou no meio disso aí, teve a greve dos caminhoneiros, e eu estava saindo ontem, eu estava indo para o Mato Grosso, eu fui impedido assim meio em cima da hora, acabei não indo para o Mato Grosso, porque a gente ia de carro, né, eu com o irmão de Ribeirão Preto, acabando não indo, né, porque eu não sabia que ia rolar, mas vai ser mais prudente ficar em casa, né? Acabamos ficando cada um na sua casa e transferimos a viagem para outro dia. Então, só estou avisando que eu tô aqui em casa, tá? Eu era para estar lá no Mato Grosso do Sul. Então, voltando ao assunto aí, estava só pedindo desculpa para os irmãos, que às vezes acontece isso, as saidinhas de última hora, né? Então, Paulo, o evangelho de Paulo, ele tem a ver com o céu. O evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho do qual nós estamos, graças a Deus, né? É o evangelho que pertence ao céu. Inclusive, Paulo mesmo, na sua doutrina do seu evangelho, ele mostra que nós fomos chamados um chamamento celestial. Então, o evangelho de Paulo, ele é o evangelho da graça de Deus, em Cristo Jesus e etc. e tal, que faz daquele que crê nesse evangelho, faz dele o que é agora uma pessoa, um cidadão celestial. Todas as raízes desse mundo são, como ele fala, nós fomos desarraigados desse mundo. Rompe todas as raízes daqui, seja quais forem, elas são cortadas nesse evangelho que nós, graças a Deus, é o evangelho cristão, né? O evangelho que nós cremos um dia. Então, o céu rompeu tudo isso aí, nós pertencemos ao céu, embora estando aqui ainda. Então, é isso que Paulo está falando com o evangelho dele. Por isso que ele fala que Cristo não me enviou, vamos ler outra vez, meu irmão, já leu, né? Versículo 17. Eu estou lendo uma atualizada aqui, tá? Porque não me enviou Cristo para batizar. Ou seja, ele não era um João Batista.
O evangelho dele não tinha nada a ver com a terra, com o mundo aqui, mas para pregar o evangelho, que é algo celestial. Então, irmãos, é interessante a gente entender esses dois pontos, que é primeiramente o quê? O evangelho do nosso tempo, que é o evangelho do mistério da dispensação da graça, que é o quê? Crer em Jesus Cristo, né, como Salvador, e não vou ficar colocando os pormenores aqui, né, mas é a crença no evangelho da graça, nos faz o quê? Falando outra vez, cidadãos celestiais. Mas permanecemos aqui na Terra. Esse é o Evangelho de Paulo. Só que nós devemos entender que foi deixado a nós o batismo cristão. Né? Tinha o batismo de João Batista, tinha o batismo do Senhor Jesus como Messias, né? Vamos, quer ler esse versículo, irmão, por favor? É lá em João, capítulo 4, por favor. Evangelho de João 4. Quatro versículos 1 e 2. 1 e 2, por favor. O irmão que está ganhando o cafezinho aí, pode ler para nós? É, Michel. Vamos lá, irmãos. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Certo. Então, nós estamos vendo aqui duas classes, né, de pessoas, sendo dividida por quê? Pelo batismo. Então, havia quem? Os discípulos de Jesus, e esse aqui está conectado com Jesus, o Messias, tá? E havia quem também? Os discípulos de João. Por que os discípulos de João? Porque eles eram batizados a João Batista. E os discípulos de Jesus eram batizados a Jesus. Não que eles tivessem alguma... Longe de pensar isso, né? Que havia alguma competição entre os dois. Longe disso, nem devemos pensar isso aí. Mas esse é um fato. Só que agora, no nosso tempo, iniciou-se uma outra coisa, que foi a igreja, que é o cristianismo, né? Que é a cristandade. São aqueles que creem em Jesus Cristo não como Messias, e sim como Jesus Cristo, o Salvador do pecador, não importa ele quem seja, né? De qual nacionalidade, enfim, é aquilo que eu acabei de dizer, que nós somos desarraigados. Então, não importa se você é judeu, se você é qualquer nacionalidade, né? Enfim, qualquer tipo de raízes que tenham nesse mundo, o cristão perde tudo isso aí. Ele é cortado tudo isso, porque agora ele é feito que é um cidadão celestial. E ele pertence a esse povo do qual nós professamos Jesus como nosso bendito Salvador e conhecedor também dessa verdade que ele é a cabeça da igreja, desse povo celestial. Só que nós vemos que no momento na inauguração, vamos chamar assim, dessa nova ordem de coisas que veio a existir, que foi esse terreno cristão, esse terreno cristão, se entra nele pelo batismo.
Puxa vida. Será que os irmãos querem que fale mais coisa disso aí? Porque daí vai ter que engatar aqui e puxar o fio, viu, irmão? Será que vai ou não? Fica à vontade, viu, irmão? É. Fique à vontade. Vamos ali em Mateus capítulo 13. Eu acho que seria interessante. Nós já lemos sobre essa parábola do joio e do trigo, mas nós não vamos parar nela, só vou citar o capítulo 13 de Mateus, apenas um detalhe. Mateus capítulo 13, versículo 24 somente. Por favor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Certo. Então, obrigado, irmão. Depois daqui a pouco a gente já vai ler outro versículo. O Senhor está propondo uma parábola que nós conhecemos já. Até eu nem estou citando muito, porque nem lemos ela por causa disso aí. Todo mundo conhece a parábola do joio e do trigo. Se nunca leu, pelo menos conhece. E o que é isso aí? É o trigo, que foi a boa semente que foi plantada, e o joio foi plantado pelo inimigo, e ambos cresceram juntos, né? Estou resumindo aí. Ambos cresceram juntos. Nós sabemos que o trigo é a boa semente, como ele fala, que é uma figura dos salvos, e o joio é a figura do religioso, não é do mundano, não é o mundo. Todo mundo pensa que o joio é o mundo, e não é o mundo. O mundo é o mundo pagão. O joio são aqueles que estão juntos com o trigo no mesmo terreno. Esse terreno que o Senhor comprou, essa terra, esse terreno aí, é ele mesmo que plantou no terreno dele a boa semente, que é o trigo. E o inimigo foi lá entrou dentro desse terreno, é o inimigo que entrou dentro do terreno e plantou o joio. Então não é o mundo pagão, é o mundo religioso. É aquele que se assemelha ao cristão, mas ele não é. Ele parece, mas não é. E graças a Deus, irmãos, que é o Senhor que conhece, que são seus. Mas é um fato. Essa parábola é um fato que isso existe. E foi chamado isso no versículo que você leu, irmão, no versículo 24, que essa parábola era para figurar o quê? O reino dos céus. É isso que ele usa a palavra. O reino dos céus é semelhante ao quê? Essa parábola aí. E o que é essa parábola? Falando outra vez, é a junção do trigo e do joio, estão juntos, crescendo juntos, e tão parecido que não foi dado ao homem, graças a Deus, a responsabilidade de separar uma coisa da outra, porque nós poderíamos errar. Então não é dado a nós isso aí. Mas isso é chamado o quê? O reino dos céus. Esse terreno desse senhor aí, né, o terreno desse homem que plantou a boa semente, foi chamado do que? Do reino dos céus. Por quê? Nós sabemos que o Senhor Jesus, após toda a sua obra, ele voltou ao lugar de onde ele saiu, que foi no céu, e é de lá que tem a origem dessa coisa, vamos chamar assim, aqui na Terra. Esse plantio que existe aqui tem origem de onde? Do céu, porque foi ele que fez isso. Foi ele que comprou o terreno e foi ele que plantou. Só que ele está ausente. Então isso se chama o reino dos céus. Irmão, vira aí agora para capítulo 16. Por favor. Capítulo 16, versículo
18 e o 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Obrigado. Versículo 18, ele fala da igreja. A igreja da qual ele mesmo edificaria, é futuro, porque a igreja não existia ainda no tempo do Senhor. Ele disse algo futuro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, da morte ou do Hades, não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque é Cristo que está fazendo. O que ele faz, esse versículo tem valor. Tá? Um detalhezinho, só estou fazendo uma vírgula aqui. Que quando ele fala isso, que as portas do inferno não prevalecerão, é aquilo que ele faz, que Cristo mesmo faz. E não nós. Quando diz daquilo que ele faz, sempre nós vemos que existe o quê? Resultado de perfeição. Não existe estorvo, não existe nada. Agora, quando foi dado a nós as responsabilidades da igreja, vamos chamar assim, como ele está falando aí, então nós vemos advertência, nós vemos exortação, nós vemos cuidado. Né? Paulo fala isso, né? Ele lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica. Exorta nesse sentido. Isso é 1 Coríntios 3:10, né? Se o senhor permitir, a gente vai chegar lá. Então, nós estamos vendo no versículo 18, que é a igreja, da qual ele mesmo, Cristo Jesus, edificaria. E deu a nós também o privilégio de fazer isso. Isso é a doutrina de Paulo. Agora, no versículo 19, ele fala que ele daria a Pedro as chaves, não da igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, eu quero chamar a atenção que são duas coisas completamente diferentes. Igreja é uma coisa, reino dos céus é outra coisa. Infelizmente, religiões confundiram isso ao ponto tal de achar que Pedro é ele que é abre a porta do reino dos céus e da igreja, e, enfim, é uma mistureba de doutrinas e completamente sem entender, né, fazer distinção dessas duas coisas. Igreja, irmãos, né? Igreja são aqueles que fazem parte desse povo celestial, que é a igreja, que comporta o quê? Todos os salvos. Desde lá, de Atos 2, quando foi inaugurada a igreja, até o dia do arrebatamento. Todos os salvos pertencem à igreja. Desde lá, vamos pegar Paulo, né? Embora outros morreram antes dele, né? Mas vamos lá, desde os tempos de Paulo, dos cristãos lá, até o dia do arrebatamento, nós esperamos a qualquer instante, todos os salvos fazem parte dessa igreja, dessa igreja, desse nome aí que foi chamado a minha igreja. O Senhor Jesus fala isso aí. Então, isso quem que é? Salvos. Ele não fala, ele não menciona corpo aí, né? Ele menciona igreja. Ele não fala o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a doutrina de Paulo. E a igreja, no certo sentido, também é, porque é a revelação disso que Cristo tinha falado aí, ó. Cristo falou algo que a revelação veio por Paulo, que é o ministro dessa dispensação. Então, é usado duas palavras na doutrina de Paulo. Corpo de Cristo
e igreja, que é a mesma coisa, né? Refere-se às mesmas pessoas. O que diferencia corpo de Cristo e igreja é que corpo de Cristo se fala, se aplica àqueles que estão vivos. Porque a palavra, quando fala do corpo de Cristo, fala do exercício de dons, ministérios, edificação do corpo de Cristo, exercícios cristãos. Isso é corpo de Cristo. Agora, quando se fala da igreja, ajunta todo mundo. Que nem Paulo. Paulo deixou, né? Cumpriu seu ministério e foi embora. Ele está lá com o Senhor, né? Aguardando a ressurreição, juntamente com os outros. E ele pertence ao quê? À igreja. O exercício de corpo de Cristo já foi o tempo dele. Então, hoje nós somos corpo de Cristo. Paulo falou, vós sois corpo de Cristo. E toda vez que ele fala, nós vemos que ele vai acrescentando o caráter de exercícios aqui nesse mundo. É o exercício aqui. Então, só que ele mencionou aí o que? A igreja, porque seriam todos. Então, esse é o povo celestial. Mas são quem? Os salvos. E quando ele disse, dar-te-ei a chave do reino dos céus, o reino dos céus é aquilo que nós acabamos de ver lá no versículo 24 de Mateus 13. O que era? Essa mistura, né? Essa mistura dessas duas classes de pessoas, o salvo e o não salvo, mas professando todos eles a mesma fé. Isso chama-se o quê? O reino dos céus. Por nosso tempo, tá? Por nosso tempo, nós vemos que ele toma esse nome, porque ele disse para Pedro isso aí. Então, por isso que Paulo não recebeu do Senhor chamado para batizar. Foi chamado para pregar o evangelho. O evangelho da graça. Quando ele fala isso, ele está falando do evangelho da graça, logicamente. O ministro do evangelho da graça. Agora, existe o quê? O batismo? Existe, falando outra vez, irmão. Não podemos negar isso aí que existe o batismo. Só que o batismo, ele não foi dado a Paulo, o batismo cristão, embora exista o batismo cristão. Mas não foi dado a Paulo, foi dado a Pedro. A inauguração disso foi dada a Pedro. E ele pega e faz o quê? Pedro, ele no capítulo 2 de Atos, ele abre a porta do Evangelho do Reino, do Evangelho do Reino, ele abre a porta do Reino dos Céus pelo batismo, chamando os judeus a serem batizados, no batismo cristão. E depois, no capítulo 10, ele chama os gentios, do qual ele prega o Evangelho também, para serem batizados. Por que isso? Para ir para o céu? Como o Mário falou, será que é para ir para o céu que foi a gente batizado? Não. O corpo de Cristo, a igreja, nós entramos nessa esfera pela fé, crendo no Senhor Jesus como seu Salvador. Não importa a sua idade, não importa a origem, né, da sua nacionalidade ou coisa assim, creia no Senhor Jesus como seu Salvador, você é salvo. Né? Você está salvo, você é um salvo. Não importa se foi batizado ou não, você está salvo. Você faz parte dessa esfera que se chama o corpo de Cristo e a igreja. Mas por que você tem que ser batizado? Porque, irmãos, falando outra vez, existe uma esfera, que é a esfera cristã, que essa esfera se entra pelo batismo. No corpo de Cristo se entra pela fé, crendo no Evangelho da Graça, crendo no Senhor Jesus como seu Salvador. Então você entrou lá e, logicamente, não sai mais, né? Óbvio, né? Só que você, se você é um pagão, você nunca foi batizado, você está sendo olhado, né? Vamos olhar de cima, né? Você está fora dessa esfera.
do cristianismo, da cristandade. Então, você é visto como um pagão. Então, você tem que ser batizado. Não para ir para o céu, mas para você sair de uma esfera e entrar para outra esfera. Você sai do paganismo e entra para o cristianismo. Assim como lá no início, o judeu, ele saiu do judaísmo e entrou para o cristianismo, batizando a Cristo, né? Sendo batizado a Cristo. Então, essa é a diferença, mas tem a ver isso tem a ver com a terra e não com o céu. Tem a ver com esse mundo aqui, por exemplo. Entende? Então, o batismo, ele não tem a ver com o céu, ele tem a ver com a terra. E Paulo, falando outra vez, não foi dado a Paulo isso. Não que ele não batizava, ele batizava, porque ele sabia o que era isso. Mas não para o céu. Para o céu, era o evangelho que ele pregava. Isso sim. Agora, o batismo era para introduzir uma pessoa na esfera cristã. E não tem nada a ver com o céu, desculpa a expressão, assim, não tem nada a ver com o céu, tem a ver com a terra. Nós entramos dentro desse terreno cristão. Eu digo isso que não tem nada a ver, porque hoje, por exemplo, uma pessoa hoje crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Nunca foi batizado. Daí, de repente, ele tem um ataque de coração, sei lá, que ele morre. Aí, o que vai fazer? Será que ele está com o Senhor? Porque rompeu-se os ligamentos dele aqui com as coisas desse mundo, literalmente. Ele deixou o corpo, deixou tudo e foi estar com o Senhor. Se ele foi batizado ou não interessa, para o céu. Agora, se ele está vivo, então realmente ele deve ser batizado. E isso é responsabilidade, irmão, daquele que prega o evangelho. Não é responsabilidade da Assembleia. A responsabilidade da Assembleia, ela tem a ver com o quê? As suas reuniões, né, os seus encontros, tem a ver com o quê? O que diz a palavra. É comunhão, doutrina, partir do pão e oração. É isso que nós temos, as reuniões que nós exercitamos aqui. Do qual também, falando outro detalhezinho, que o partimento do pão também não tem nada a ver com o céu. É um pedido do Senhor para nós, né, para a igreja, e nós fazemos isso até que ele venha, mas não tem nada a ver com o céu. É a mesma coisa, se alguém crê no Senhor Jesus como seu Salvador, e não partiu o pão, passou aqui, não importa quanto tempo aqui, e nunca partiu o pão e morreu, o que vai acontecer com ele? Não vai acontecer nada, ele vai estar com o Senhor, porque o partimento do pão é o memorial do que nós fazemos para o Senhor enquanto nós estamos aqui aguardando ele. Não vai ficar ninguém mais salvo, nem menos salvo, se celebrar ceia ou não. E o batismo é a mesma coisa. O batismo, não, ele muda a pessoa de posição, mas ele não santifica ninguém, ele não muda o estado espiritual de ninguém. Porque se o batismo fizesse isso, então quer dizer que se eu pegar uma pessoa, enfiar ela na água e tirar ela da água, ela vai sair melhor, então, porque batizou? Não, não vai mudar nada. O que é o joio da nossa parábola? É o crente, que não é crente. Ele tem apenas aparência. Mas como é que ele chegou lá? Pelo batismo. É o batismo, porque o Senhor falou, o reino dos céus é semelhante para tal. E mostra lá, são várias parábolas que dizem a mesma coisa. Sempre o reino dos céus é misturado. Aquele que é crente e aquele que não é crente. Apenas estão juntos. E como eles estão juntos? Pelo batismo. É o batismo que introduziu ele nesse terreno aí. Entende? Porque se nós estudarmos acerca do batismo de Pedro, nós vamos ver que ele faz isso aí. Ele introduz as pessoas no reino dos céus, porque a ele foi dada essa chave, não foi dada a Paulo. E isso ele já fez. Ele já abriu lá para os judeus, que é para toda a nação, e abriu para os gentios também. Então, agora é dado ao que prega o evangelho dele fazer isso. Vamos dizer que
eu encontro o Odal, eu trabalho com o Odal aí, vamos dizer que trabalho com ele conversa, bate papo, e daí eu começo a evangelizar ele, pregar evangelho, ele fala, puxa vida, meu irmão, sabe que eu estou lendo aquelas coisas que você me deu, assim, olha, é verdade, viu, puxa vida, eu sou um pecador e que bom que Cristo morreu, né, puxa, Odal, você está crendo, eu creio, eu entendi, eu estou crendo no Senhor Jesus como meu Salvador, puxa, que bênção, que bom. Aí eu vejo que ele está professando a fé mesmo no Senhor Jesus. Ô, Dal, você já foi batizado? Não, eu nunca fui batizado. Ah, é? Nunca foi batizado? Não, então você tem que ser batizado. Eu vou fazer isso. Eu que estou evangelizando, pregando. Eu vou pegar ele e falar, Dal, vamos ser batizado? Eu posso fazer, eu e ele, só levar ele num lugar de água e batizar ele. Porque não é um cerimonial. O evangelho, né, pregado por alguém, e esse próprio alguém ele pode batizar. Não é, irmãos, uma comissão da Assembleia. A Assembleia não é comissionada para batizar ninguém. O batismo é dado ao que evangeliza. Não que não possa, logicamente, os irmãos serem convidados, né, para ir junto, né, batizar, cantar um hino e se alegrar junto com aquele que está sendo batizado. Mas não é um cerimonial, tá, gente? Não existe isso como assembleia, como igreja, porque é algo que pertence àquele que prega. Então, Paulo estava dizendo isso aí, que ele não foi o que comissionado para pregar o evangelho, perdão, para batizar, porque o batismo tem a ver com a terra. E o evangelho que ele pregava, esse sim, é o evangelho da salvação. Esse sim era aquele que transformava uma pessoa, que mudava uma pessoa de posição, no sentido para o céu. Ah, sim, é o evangelho de Paulo. Agora, o batismo tem a ver com a terra. Então, é isso aí, ó. Um pouquinho, né? Um pouco da verdade sobre batismo, é isso aí. Por isso que O Claudiomar, acho que está querendo perguntar alguma coisa aí, Lemão. Claudiomar Santos levantou a mão. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. João batizava, não era o evangelho cristão, né? Era o evangelho do reino, do arrependimento. O batismo começou com João, antes já existia, já tinha o batismo. E aquelas pessoas que se batizavam, que se arrependiam, ele entrou nessa esfera também? Amém. Não, eles não entraram, porque não existia ainda, né? No tempo de João Batista, não existia a igreja, né? A igreja passou a existir em Atos 2. Que, inclusive, falando outra vez, que Pedro foi o eleito, né? o comissionado pelo Senhor Jesus para abrir a porta do reino dos céus, que tem relação com a igreja hoje, né, num tempo que nós estamos vivendo, desde lá de Atos 2. Então, quando João Batista pregava, ele estava pregando coisas não da igreja. E o Senhor Jesus também, enquanto ele esteve aqui, ele não estava pregando um batismo que fazia referência à igreja. Entende? Ele estava sendo batizado, as pessoas estavam sendo batizadas ao Cristo Messias. Tudo isso ainda estava girando em torno das coisas aqui desse mundo, inclusive o reino, como você falou, o evangelho que era pregado tanto por João como pelo Senhor, é o evangelho do reino que eles pregavam. Entende? Não havia a dispensação da graça, estava oculta ainda. O Senhor mencionou, né? Falou algumas coisas, que nem nós lemos agora no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, ele mencionou algo futuro. Edificarei a minha igreja. Daí nós viemos saber o que é isso, né? Nós viemos saber o que era isso aí. Na época, eles não estavam entendendo o que o Senhor estava dizendo.
fazia referência ao nosso tempo. Então, isso começou, falando outra vez, em Atos 2, e havia o quê? Um novo batismo, no qual Pedro entendeu. Né? Pedro entendeu, quando ele viu aquele judeu zaiada lá, foram 3.000 que foram batizados em Atos 2, que eles perguntaram o que faremos, né? Quando eles viram o estado que eles estavam em condenação. Ele falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é para judeu, não é para gentil. Né? Era para eles isso aí. Porque ele fala: arrependei-vos, arrepender do quê? Do estado que eles fizeram com o Cristo, que era a pregação de Pedro. O que eles fizeram com o Messias, eles tinham que se arrepender disso. E eles tinham que ser batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Como assim? Acabou de falar que o batismo não salva? É porque eles estavam com a culpa de terem feito isso com o Messias. Então, para que eles saíssem desse terreno de culpa, eles tinham que ser batizados a Cristo, porque, falando outra vez, o batismo ia tirar eles de um lugar e levar para outro, posicionalmente dizendo. Ia tirar o judeu do terreno de culpa e levar para o terreno do perdão. E o batismo quer fazer isso aí, batizados em nome de Jesus Cristo, para essa remissão, o perdão dos pecados. E daí, dentro desse terreno, é que eles iam receber o Espírito Santo, que foi diferente com os gentios. Nós não podemos, irmão, pegar esse versículo de Atos 2, 38 e colocar para o gentio de jeito nenhum, viu? Isso é pregado em igrejas, por aí, assim chamadas, né? Usando esse versículo aí. Isso está errado. Isso aí foi para o judeu. Para o gentio é diferente. O gentio, ele ouve o evangelho, ele está crendo no evangelho, ele tá absorvendo e crendo no evangelho, ele já recebe o Espírito Santo e ele está salvo. E daí o que ele faz? Daí ele deve ser batizado para sair do terreno do quê? Do paganismo. Para ser o quê? Para ser um cristão de forma professante, né? Ele vai entrar nesse terreno da profissão cristã. Assim como o judeu saía do seu terreno de judaísmo e ia para o cristianismo. E o gentio sai do paganismo e vai para o cristianismo também. Os dois vão para o mesmo terreno. Só que cada um sai de uma esfera. Então, a advertência quanto ao batismo é diferente de um para com o outro. Tá? Eu estou dizendo isso porque pegar esse versículo realmente de Atos 2, dá a impressão que o cara tem que ser batizado para receber perdão de pecados. E não é esse o contexto. Esse contexto é para judeu, que tem a culpa do terreno que ele está. O judeu está num terreno de culpa. Ele só sai de lá confessando o Senhor Jesus como seu Salvador e sendo o quê? Batizado para sair de lá, que foi na época de Atos 2, né? E eles fizeram isso, os que creram. Então, deixando claro outra vez que o batismo de João Batista e o batismo do Senhor não tinha, na época dos evangelhos, a ver com a igreja. Por isso que os discípulos de João Batista, lá em Atos, quando eles ouviram, né, sobre a questão do batismo cristão, e eles foram o quê? Eles foram batizados outra vez. No batismo o quê? No batismo cristão. Ah, por quê? Porque o evangelho de João não valia? Não valia. Para a igreja não valia. Era outro batismo. Tinha a ver com o Messias aqui na Terra, era o evangelho do reino. Então eles foram batizados outra vez, com certeza. Né? Tinham que ser batizados. Então é bom só entender esse detalhe que o irmão está chamando a atenção aí, né? Que realmente o batismo de João Batista e do Senhor Jesus, enquanto aqui nos evangelhos, era um batismo para o sistema judeu, é o sistema judaico. O batismo de João Batista, inclusive, apontava ao Messias, aquele que se iam arrepender, era um povo sendo
preparado para receber o Messias. Por isso que, irmãos, nós devemos tomar cuidado com respeito ao batismo aí, que é outra coisa que fazem erroneamente também. Por exemplo, batizar uma pessoa. Existe um ensino que a pessoa tem que ficar maior, né, assim, maduro, né? Tem gente que põe até idade, né? Tem que ter ser uma certa idade, porque ele tem que compreender, ele tem que se arrepender, ele tem que não sei o quê, tal, para ser batizado. Isso é batismo de João. Isso é o batismo de João, o batismo de arrependimento e o batismo de João. Que a pessoa conscientemente, ela tinha que se arrepender do seu estado e etc e tal, que tinha a ver com o judaísmo só, não era com respeito a cristianismo, né? Então, se você colocar isso dentro do sistema cristão, está errado. Você está pregando, na verdade, o batismo de arrependimento. Se for colocar data e idade para aqueles que são batizados, achando que tem que haver esse arrependimento e etc e tal para ser batizado. Isso está errado. Não sei se deu para responder para o irmão aí. Amém, meu irmão, sim. Tem o Portilho Júnior também, levantou a mão. E o se arrepender para ser salvo. O irmão pode explicar um pouco disso, apesar que o irmão já comentou que a salvação é por crer, né, no Senhor Jesus, mas é muito pregado isso também. A pessoa tem que se arrepender para ser salvo. Sim, o arrependimento, né? Nós não devemos confundir o arrependimento de Atos 2, 38, com o arrependimento do ser humano, vamos chamar assim, do estado do ser humano. Por exemplo, lá em Atos 10, quando Pedro está pregando aos gentios, por que lá fala que o Senhor estava pregando para eles Jesus, o Cristo, que veio, que fez o bem, tal, por toda parte, por onde andou, e ele prega o evangelho para o gentil. Ele não fala lá de arrependimento para eles, vocês têm que arrepender. Mas o que era aquilo? O evangelho da graça que é pregado para nós desperta em nós o quê? O estado miserável e perdido que nós estamos, né? Que o ser humano se encontra. É um estado miserável. Você é o pecador, né? Você está encaixado dentro desse evangelho que pertence tanto ao judeu como ao gentil, como estado o quê? Isso é Efésios capítulo 2, tá? Efésios capítulo 2 mostra que todos nós, tanto o judeu como o gentil, todos nós, por natureza, éramos filhos da ira. Todos nós. O judeu tinha suas vantagens? Tinha suas vantagens, porque foi povo de Deus e etc e tal. E foram culpados de terem rejeitado o Messias. Então, quando Pedro falou aquilo para eles, chama eles o quê? Ao arrependimento daquilo que eles fizeram. Ao gentil, ele não diz isso, porque por consciência nós já sabemos disso. Pela pregação, a consciência nossa é atacada, vamos dizer assim, e nós vemos que nós somos o quê? Pobres pecadores, perdidos, e que nós precisamos de Cristo como nosso Salvador. Assim como o judeu precisa também. Mas eu quero dizer que Pedro não fala essa mesma palavra, porque uma está relacionada à responsabilidade do judeu
E o gentio tem a sua responsabilidade como um filho o filho de Adão, vamos chamar assim, do qual o judeu também está, nesse estado aí também. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior, né? Todos nós estamos todos iguais. Só que nós devemos entender responsabilidade de judeu e responsabilidade do gentio, que são diferentes. Mas todos nós precisamos do mesmo Salvador e do mesmo Evangelho. Entende? Só que diferenciam um povo do outro povo. E então nós precisamos de arrependimento, com certeza. Não estou dizendo que não tem arrependimento. Nós temos que arrepender mesmo de todos os nossos pecados e etc. e tal, né? Mas isso faz parte do evangelho que nós ouvimos. Quando nós começamos a ouvir o evangelho, foi despertado a nós o quê? O estado terrível que nós estávamos, perdidos, indo para o inferno, né, para a condenação, e que o Senhor Jesus tinha morrido por nós para nos salvar. Isso foi a alegria para cada um de nós, quando nós ouvimos isso aí, e cremos nesse evangelho. E daí nós fomos batizados no batismo cristão. Se não é que já tínhamos sido já, né? Muitos já foram batizados, sem saber o que estava acontecendo, mas já foram batizados. Então esse é o ponto diferente de um do outro, né? Que o gentil, ele foi exortado, que o judeu foi exortado a se arrepender daquilo que eles fizeram com o Messias, e também, irmão, que eles eram obrigados, desculpa eu usar essa palavra, a serem batizados para sair desse estado de culpa nacional, culpa como nacionalidade. Eles tinham que sair desse terreno. Sai como? Pelo batismo. Sai e passa para outro terreno, que é o batismo cristão. Então, quando você é batizado, o judeu era batizado, ele saía de um lugar e ia para o outro. Saía do judaísmo e ia para o cristianismo. Isso é que o batismo fazia. Então, é usada essa palavra de arrependimento para eles. E por gentil, Pedro não falou isso. Mas, de forma nenhuma, eu vou dizer que o gentil não tem que se arrepender. Sim, tem que se arrepender como o pecador que ele é, nato, né? E o gentil daí ele descobriu. Perdão. O judeu também ia descobrir isso, né? Tem duas mãos levantadas aí, ó, Cleonice e Rita de Cássia. Puxa vida, não. Ô, Mário, ajuda aí. Ô, Mário, você só... em vez de você ajudar, você... Não, tô brincando. Cleonice, pode perguntar. Hoje o irmão Mário é o nosso recepcionista. Irmãos, essa questão do batismo, né, tem um monte de confusão aqui, do jeito que a gente aprendeu. A questão assim de um casal que mora junto, nós não são casados, para batizar, eles têm que casar, como a gente, na denominação a gente aprendeu assim, né? Tem que casar para poder batizar, né? Porque senão não pode participar da ceia, ou não tem nada a ver? Realmente você está falando a palavra certa, confusão, né? É confusão isso aí. Porque o batismo, ele, na verdade, ele é individual. Né? O batismo, ele é um chamado individual para cada um. E o partimento do pão, a celebração da ceia, também é individual. Não é porque por exemplo, o casal, né? O marido pede lugar à mesa para partir o pão e ele já leva junto ela também. Porque usam aquela palavra, os dois são uma só carne, e leva junto. E está errado isso aí. Isso é individual mesmo do Senhor. O marido pede o seu lugar e a esposa pede o lugar. Individualmente. Até pode um ser recebido e outro não. Talvez tenha que esperar um pouco mais. Talvez tenha que ter certos exercícios e etc. e tal. Mas, para partir o pão, essa pessoa tem que ser batizada. Agora, isso não tem nada a ver com casamento. Entendeu? Não sei se está citando casamento aí, né? Então, para ser batizado, falando outra vez, você vai entrar na esfera cristã. Então, pelo batismo.
Agora, essa questão de ser casado ou não ser casado, realmente a pessoa tem que arrumar a sua situação matrimonial para os privilégios cristãos. Isso é um fato. Por exemplo, partir o pão. Os irmãos já sabem, né? Os irmãos da Assembleia de Salvador e outros que estão em outras localidades ouvindo aí, sabem que para receber uma pessoa para partir o pão, ela tem que ser casada legalmente, não pode ser viver junto duas pessoas sem o casamento. Então, se isso é o problema, né? Eu vou dizer que só isso acabou, mas se esse é um problema da pessoa, realmente ela tem que casar. E tem que ser batizada também para partir o pão, como diz. Eu não posso receber, nós, né, digo eu, não sinto, nós não podemos receber uma pessoa com comunhão para partir o pão que não foi batizada. Não com o nosso batismo, o batismo da Assembleia, não tem isso. O batismo, a Assembleia não batiza ninguém. É o batismo cristão. Essa pessoa já foi batizada? Não. Então tem que ser batizada para partir o pão. Esses dias até um jovem veio falar comigo que queria partir o pão. Eu sei que ele, né, já professa a fé, tudo. Eu sei que ele crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Então a pergunta que eu fiz para ele foi: você já foi batizado? Ele falou: já fui batizado. Ah, então tá bom, que bom que você já foi batizado. Aí tivemos outras conversas, né, dentro da responsabilidade cristã, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer, porque se ele não tivesse sido batizado, ele tinha que ser batizado, porque ele está fora do terreno cristão. Ele põe, o batismo vai portar ele para dentro do terreno do cristão, mas não para dentro da Assembleia, né? Ele entra nesse terreno cristão. E para partir o pão, ele tem que ter sido batizado, senão não pode ser recebido também. Agora, no caso que você está falando, se não é casado, assim no sentido de estar vivendo junto e não é casado, não pode partir o pão, ainda que tenha sido batizado. Entende? Então, está misturando coisas, né? As pessoas misturam o batismo com a ceia, com o casamento. Cada caso é um caso. Nós devemos dividir tudo isso aí, separar cada caso, né? Não sei se está bom, irmã Cleonice. Tá ótimo, entendi agora no finalzinho, quando o senhor acabou de falar. Amém. Porque, na verdade, irmão, eu estava falando no caso de um do casal não ser cristão e não querer se casar, e o outro é cristão, crê em Jesus e precisa se batizar. Aí surgiu essa dúvida, porque na denominação não batiza mesmo, né? Por isso, mas eu entendi agora no final. Que de qualquer Amém. forma ele tem que ser casado para partir o pão. Aham. Que bom. Rita de Cássia, quer perguntar aí, Rita? Isso. Boa noite, irmãos. Uma pessoa que eu estou vendo o irmão Lemão falando aí sobre a esfera, que ele sai da esfera, né? Deixa de ser pagão. Uma pessoa que ela está enferma, e aí ela vem aqui no Senhor Jesus, né, no leito, e ela vem e vai a óbito. Então ela morreu sendo pagã, ela crê no Senhor Jesus, mas ela é salva, mas continua sendo pagã. Me explica aí, irmão, por favor. Sim, estou entendendo o que você está falando. Falando outra vez. A salvação, vamos chamar assim, a salvação nossa para a glória, para estar com Cristo, etc. e tal, eternamente, depende dessa fé que a irmã está citando. E nós estamos falando também. Crer no Senhor Jesus como seu Salvador, né? Vamos dizer, você está usando a pessoa no leito de morte lá. Então, vamos dizer que realmente a irmã, ou eu, ou seja quem for, temos um parente, por exemplo, que está lá no leito de morte, e como eu já tive também uma ocasião, um parente que eu preguei o evangelho no leito de morte. Graças a Deus creu. Então, prega e a pessoa crê. Creu e morreu. Quando ele creu,
ele fez parte já, vamos chamar assim essa palavra, automaticamente, né? Vamos usar essa palavra. Quando ele creu no Salvador, né? Creu no que você pregou, ele creu, foi creio, creio, entendo isso, creio, eu creio nisso aí. Então, uma vez que ele creu, ele é salvo. Ele faz parte do corpo de Cristo. Ele, na hora que ele fechar os olhos para esse mundo aqui, ele já vai estar com o Senhor em glória, né? Em glória não, vai estar com o Senhor, aguardando a ressurreição e etc e tal, para ir para a glória. Mas eu não posso dizer que ele morreu como um pagão. Pagão é aquele que não crê. Entende? Por isso que eu estou fazendo uma diferença, chamando a atenção para a grande diferença entre fazer parte da igreja e fazer parte do reino dos céus. Entende? Porque o reino dos céus, eu entro nesse terreno pelo batismo. Agora, não quer dizer, porque eu não fui batizado, que eu não faço. Lemão, eu acho que o seu microfone tá falhando, Lemão. Não sei se é só aqui comigo. Alô? Alô, alô? Tá falhando. Aí, agora, Lemão, você volta um pouquinho só. Está ouvindo agora? Certo. Ouvindo bem. Cortou, então. Então, se eu prego o evangelho para uma pessoa no leito de morte, e ela creu, ela faz parte da igreja. E é salvo e está com o Senhor, né? Acabou os relacionamentos dela aqui com o mundo, né? Suas responsabilidades como cristão aqui no mundo. Acabou. Não foi batizado, mas não interessa. O batismo é para a terra e não é para o céu, então, graças a Deus, a pessoa foi salva. E está com o Senhor. Assim como o Paulo está lá, e ele vai estar lá também. Já está lá. Agora, é diferente quando eu prego o evangelho para alguém que está vivo, né? Não está no leito de morte, ele está vivo ali, como diz Vivinho da Silva, eu prego o evangelho, a pessoa, puxa, é verdade, eu creio, tal. Aí eu pergunto, fulano, você já foi batizado? Eu falo, não fui batizado. Então, biblicamente, você deve ser batizado. Eu devo ensinar para ele, não pegar ele para o pescoço e fazer ele batizar, né? Eu tenho que ensinar. O batismo, você está salvo, tá? Você creu no Senhor Jesus, você está salvo. Mas você está fora da esfera cristã. O batismo que vai colocar você para dentro dessa esfera. Então, você tem que ser batizado. Mas, alemão, eu não vou ser batizado, não. Eu vou esperar um pouco. Eu vou esperar entender melhor isso aí. Amém. Fica à vontade. Se ele creu, ele está salvo. Só que, posicionalmente, aqui, né, se eu pudesse olhar de cima, vamos dizer assim, ele está fora da esfera cristã, com certeza, porque ele não foi batizado, nunca foi batizado. Ele está no terreno o quê? Pagão. Porque ele é um gentil, né? Ele está no terreno pagão. Ele precisa ser batizado para mudar a posição dele do terreno pagão que ele está para o terreno cristão. Agora, eu quero dizer bem claro, não é porque ele está no terreno pagão que ele é pagão. Ele é um crente, creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Todos os privilégios de cristão, vamos dizer, salvo, ele tem. Agora, os privilégios da administração como cristão, ele não pode participar. Por exemplo, que eu falando agora, vai partir o pão? Não, você não vai partir o pão, você tem que ser batizado. Porque posicionalmente as escrituras nos dá isso, que a pessoa tem que ser batizada. Ela deve ser batizada. Agora, se ele não quer isso, tudo bem. Tudo bem que eu quero dizer, infelizmente, né? Ele está salvo? Está salvo. Só que ele vai ser privado, porque ele está num terreno errado. Entende? Ele está num terreno errado. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, tá? É a mesma coisa lá no Egito, o israelita que cumpriu
né, vamos chamar assim, cumpriu todas as demandas do sacrifício, fez o sacrifício, pôs na porta e etc. E tal, passou o anjo da morte e ninguém não foi ferido porque o anjo da morte passou, tinha o sangue, etc. e tal. Só que chegava o dia seguinte, que eles foram chamados para sair do Egito, ele falou, eu não quero ir não, eu vou ficar aqui. Porque o Mar Vermelho, conforme Paulo fala, é uma figura do batismo para eles. Porque eles creram lá no Egito, mas eles tinham que mudar a posição que eles estavam. E quem que ia fazer isso? O Mar Vermelho. O Mar Vermelho separou o Egito do lugar que eles estavam. O mar abriu, eles passaram, o mar fechou. Vamos dizer assim, o terreno pagão que eles estavam ficou lá atrás e agora estavam um terreno de salvação. Né? Eles estavam salvos do lado de lá. Eles podiam falar, agora nós estamos salvos. Porque, posicionalmente, o mar matou todo mundo, matou Faraó, os cavaleiros, matou todo mundo. E nós não estamos mais no Egito. Só que o israelita que tivesse ficado lá, que não ficou, graças a Deus, ninguém, mas vamos dizer que ele ficasse lá, ele foi salvo do juízo que caiu em cima do Egito. Mas ele não teve o privilégio de acompanhar o povo de Deus para o lado de lá. Que não aconteceu, mas estou dando um exemplo, se ele tivesse ficado lá. E assim, figuradamente, o cristão, outra vez, né, a pessoa que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, na obra de Cristo e etc. E tal, está salvo? Está salvo. Mas ele tem que mudar de terreno. E quem que muda ele? Falando outra vez. É o batismo. O batismo que vai tirar ele do Egito e passar ele para outra posição. No caso, que é o deserto. Porque ainda nós estamos num deserto, né? Então, nós aguardamos nossa cidade futura, que é os céus, né? Que é uma figura quando eles entrassem para Jerusalém. Eu não sei se está bom assim a resposta, não sei se está compreensível. Irmãos, eu já tô com um cliente lá no desembarque. Ô, Mário, perdão se eu não deixei você falar, rapaz. Não, mas você nem pense em pedir a minha parte do cachê, não, porque eu fiquei trabalhando aqui, meu, distribuindo senha, arrumando a fila para fazer pergunta. Então não vou dividir o cachê, não. Mas O irmão Mário é que nem aquelas pessoas da palestra que fica na plateia passando o microfone. Esse é o fulano que quer falar também. levando o microfone para lá e para cá. E é longe, né? Levar microfone lá para Bahia, depois tem que voltar para Limeira. Mas então eu vou sair do ar, que eu tenho que pôr o Pedro para dormir. Então vocês continuem com o Alemão. Aí pode alugar o Alemão, que ele costuma não dormir durante a noite. Então vocês podem ir até amanhã cedo, que ele vai estar aí com vocês. Então boa noite a todos, irmãos. Boa noite, hein? Valeu, Mário. Boa noite, meu irmão. Boa Amém. noite, Deus Mário. abençoe. Boa noite, irmão Mário. Alemão. Tá vendo? Agora já botou ele numa enrascada agora, hein? Ô, Alemão, foi seu dia hoje, viu? Olha, tem aqui, aí. Vou só aproveitar a pergunta de Cláudio Maia. Ele disse assim: no caso, a pessoa ali que ali creu e quer ser batizada, é preciso emergir a pessoa na água ou apenas um copo de água ali pode ser usado? Só aproveitei esse gancho aí que o irmão está falando já. Cláudio Maia perguntou. Irmão, ó, é o seguinte. Você vê como a palavra de Deus é muito sábia para nós, né? Puxa vida. Porque o que fizeram com o batismo, falando outra vez, foi uma confusão de tudo quanto é jeito de você imaginar. Efésios capítulo 2, perdão, Efésios capítulo 4, deixa eu abrir aqui também. Efésios 4. Efésios 4, versículo
Versículo 4 e 5. Pode ler, Michel. Certo, irmãos. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha que interessante. Essa esfera aí, ó. Versículo 4. Há somente um corpo. Que corpo que é esse? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Há somente, ou melhor, há um só corpo e um só espírito, como fosses também chamados numa só esperança da vossa vocação. O corpo está relacionado aí com o espírito. Porque o que ele está dizendo? Esse espírito está com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o que vincula o corpo de Cristo. Por isso que eu disse que corpo de Cristo é só para salvo. Né? Porque se a pessoa é membro do corpo de Cristo, ele é um salvo. Não existe membro do corpo de Cristo que não seja salvo. Ele é uma pessoa salva. Então, o corpo de Cristo está relacionado com o Espírito Santo, que é a igreja, mas nós estamos falando aqui na Terra. Foi o assunto de Paulo aí, ó. Há um só corpo aqui na Terra. E pertence quem? Todos os salvos. E todos eles têm a mesma vocação, é em glória, é a vocação celestial que eu disse. Né? Pertencemos a esse povo do céu. Então, falando outra vez, o corpo de Cristo está relacionado aos salvos. Por isso que eu disse outra vez, creio no Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, creio no Senhor Jesus como meu Salvador, sim. Então você faz parte do corpo de Cristo. Você tem o Espírito Santo e você vai para a glória, como todos aqueles que creem nisso. Isso é um fato. Versículo 5. Daí sim ele fala, um só Senhor. Quem que é esse Senhor? Perguntando, quem que é esse Senhor? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor. Uma só fé. Que fé que é essa? Cristã. É a fé cristã. E fala também que há um só batismo. Que batismo que é esse? Cristão também. Então, agora é uma outra esfera isso aí. Versículo 4 é uma esfera. Que é a esfera dos salvos, o corpo de Cristo. O versículo 5 é uma outra esfera. São todos aqueles que professam o nome de Cristo e professam o quê? A fé em Cristo. E eles pertencem a essa esfera porque eles são o quê? Eles são batizados aí. O batismo está relacionado com um só Senhor e uma só fé, que é a fé cristã. Só que ele fala a um só batismo, aí o Dal respondeu bem. Não está dizendo a forma do batismo, e sim a quem você foi batizado. Aí não é a maneira, entende? Não é a maneira que você foi batizado, é a quem você foi batizado, que é a Cristo, a um só Senhor. Você foi batizado a Cristo, então você está dentro dessa esfera. Como foi batizado? Tá aí já outros 500, desculpa da expressão, é outros 500, né? É outra esfera de acontecimentos que, por má doutrina, pessoas batizam cada um de um jeito aí, desculpa de eu falar assim. Agora eu pergunto, é válido
Sim, é válido. Porque o que valida um batismo não é a fórmula, é a quem você foi batizado. Entende? Isso é muito importante, irmãos, porque senão fica assim, invalidar batismo, sabe? A pessoa foi batizada num lugar, né, vamos dizer, uma denominação, ela é batizada lá, quando ela sai e vai para outra denominação, ela é batizada outra vez. Porque o batismo da outra não valeu, vale só para lá. Agora que é outra. Aí ele sai de lá, vai para um terceiro lugar, é batizado outra vez. Errado isso aí, irmão. Foi batizado a Cristo. Não foi batizado em nome de Jesus? Acabou. Né? Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado a Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, os termos e como foi feito, pela ignorância, infelizmente, ninguém está fazendo isso corretamente. Desculpa a expressão. Não que não estejam fazendo, né? Mas, de uma forma geral, cada um faz um jeito e acha que aquilo está certo, e quando uma pessoa sai de lá, não valeu o outro. Isso não existe. Se a pessoa foi batizada, não importa quando. Até uma criança, quando é batizado a Jesus Cristo, ela está batizada já. Que é o que fala, não, mas como é que pode uma criança? Ela não sabia nada. Como é que vale isso aí? Mas, peraí. Por isso que eu falei, se tiver que a pessoa crescer para ela mesma se arrepender e ser batizada, isso é batismo de João, não é batismo cristão. Isso é batismo de arrependimento. Então, o batismo cristão é uma outra coisa, viu, irmãos? Não é o que muitos pensam aí, que estão colocando o valor do batismo na fórmula do batismo. Isso é errado. É a quem foi batizado. Agora, você perguntar para mim, ô Lemão, como é que você acha que deve ser batizado? Ah, tá. Como deve ser batizado? Então, eu vou falar que você tem que ser enfiado na água. Né? Tem que enfiar a pessoa na água, e até mesmo uma criança, né? Se possível, né? Enfia na água também, né? Fecha o nariz dela, enfia na água e tira, não vai deixar lá. Nenhum deles, nem com uma criança, nem com um adulto, você vai enfiar na água e vai citar o Salmo 119, né? Não é isso aí, não. É falar as palavras necessárias e tirar. Agora, aquele que foi batizado com um copo d'água, não sei o quê, isso é válido? É válido também. Né? É válido também, porque, falando outra vez, é a quem foi batizado que faz o valor. Não é a fórmula do batismo. Foi um batismo feito de forma errada? Foi. Mas a quem, o poder, né, do batismo, vamos chamar assim, é a pessoa, é a quem foi batizado, a pessoa de Cristo. É isso que faz valer. É a fé cristã. Tá bom assim, irmão? Você está... Ótimo. Viu, irmão? Viu, irmão? É que, como a irmã falou aí, que ela tinha quando tem uma pessoa tá enfermo, tá ali no hospital, aí você vai e prega e ela crê. Aí às vezes a pessoa acha que tem que levar para um rio, tem que esperar a pessoa curar, tem que esperar a pessoa melhorar para levar para um rio, para mergulhar, ou para uma piscina, né? Ali ela querendo ser batizado, eu posso usar ali um pouco de água e batizar ela no Espírito Santo, né? Uma pessoa, ela querendo ser, ela crendo e do Senhor Jesus. Então, mas não é batizar no Espírito Santo. O batismo com água não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Esse batismo que ele está falando aí é o batismo de água. É o batismo cristão. O batismo não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá, irmãos? Por favor. É outra coisa também. Eu falo Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Creio em Senhor Jesus Cristo. Ah, sim. Pensei que era batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. Perdão, viu? Eu falo ali na hora ali que a pessoa está enferma, ela quer ser batizada, você usar um pouco de água ali no momento ali. Sim, pode ser. Isso, exatamente. É válida. É válido, exatamente, é válido. Porque não tem como tirar ele de lá, como você falou, né? Tirar de lá para enfiar na água, não consegue nem sair da cama. E agora tem esse detalhe também, viu, irmão? É o Claudemir, né?
que se eu perguntar para ele se já foi batizado, ele fala, eu fui batizado lá não sei aonde, quando era criança. É batismo, já está válido, viu? Nós vamos dar de paz para a pessoa descansar, porque às vezes ela pensa porque não foi batizado na esfera do evangelho que ela está ouvindo, não teve valor. E, infelizmente fizeram isso aí, né? A denominação tal, a pessoa pertence àquela denominação, vai lá pregar o evangelho, já foi batizado? Fui batizado uma vez lá não sei onde. Lá não vale, você tem que ser batizado outra vez. Isso está errado. Se a pessoa foi batizado a Cristo Jesus, não importa quando e como, foi batizado. E também, falando outra vez, não é porque na época era incrédulo que não valeu. Isso é um erro muito grande. É por isso que fala que o batismo de uma criança não vale. Porque é uma criança, como é que ela ia saber? Mas quem disse que o batismo tem a ver com a responsabilidade da pessoa? Entende? Não vai invalidar isso, não. Isso é um erro grande, viu, irmão? Se nós não valorizarmos, vamos dizer, validarmos um batismo que foi batizado quando era criança, nós estamos negando a fé cristã aí, porque se a pessoa foi batizada, não importa quando e como, mas foi batizado a Cristo Jesus, acabou. Ele foi batizado já. Mas foi batizado lá no catolicismo quando era criança. O que o catolicismo é? Paganismo? Não, é cristianismo. Então, mas lá é não sei o quê, não interessa. No sistema pentecostal, às vezes é pior ainda, né? Envolve até... Bom, não quero ficar falando nada aqui para não prejudicar, defamar ninguém. Mas nós vamos entender isso, que infelizmente a confusão existiu da maneira que foi batizado. Mas o batismo a Cristo é o que vale. Foi batizado a Cristo? Foi. É o que vale. Entende? Amém. Já são 9h38. Tem... A irmã Cleonice ainda queria completar alguma pergunta? Ou só deixou a mão levantada, Cleonice? Oi, Vandal. Não, desculpa, é porque eu me atrapalho. Tem que clicar de novo nela para ela baixar? Eu nunca sei abaixar. Se clica de novo, ela baixa. Se não, baixa aqui também, sem problema. Tá. Obrigada. José Nilton aqui. Vou fazer a pergunta, irmão? Deixa eu aumentar mais aqui para ver. Irmão, uma dúvida. Apesar do tema ser batismo, foi tocado na expressão chave do reino dos céus. Essa passagem de Mateus 16, 19, que vem dando a Pedro as chaves do reino dos céus, na realidade Jesus não estaria dando essas chaves não apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos? Ao que entendi, está em Mateus 18, 18. E essas chaves, condição para o reino dos céus, seriam a confissão, o arrependimento, a crença em Deus e a aceitação de Jesus como sendo o Senhor e Salvador. É esse o entendimento? Grato. O reino dos céus, Mateus 18 ali, né, que nós estamos vendo, citado, Mateus 18, versículo 19, as chaves foram dadas a Pedro. Certo? Bem claro, dar-te-ei. Ele não fala dar-vos-ei, como fosse plural. Dar-te-ei a ti, Pedro, né? As chaves do reino dos céus. Inclusive fala dele, que ele ligasse ou que ele desligasse. Teria sido feito isso aí. Falando outra vez, por que Pedro foi o exclusivo? Porque
esse terreno aí do reino dos céus, no nosso tempo, que começou lá em Atos 2, que Pedro estava lá, ele foi o privilegiado de abrir essa porta. Entende? Ele abriu a porta. Não fala isso aí? A chave para que é? Para abrir porta, óbvio, né? Para abrir porta, no caso aí, né, no assunto. Porque ele está falando de um terreno, de um círculo, vamos chamar assim, de uma esfera. Então, Pedro ia receber chaves, não uma chave, chaves, que nós sabemos que foram duas. No caso de abertura. Então, falando outra vez, quando ele estava lá em Atos 2, quando ele estava pregando para os judeus, que é no caso que ele fala Israel, né? Saiba com certeza toda a casa de Israel. Ele está pregando para os judeus, mas citando o nome de todos, porque todos estavam diante daquela situação de terem rejeitado e crucificado o Messias. E quando eles confessaram a fé de arrependimento, que eles reconheceram o que eles fizeram com o Messias, então ele cita isso, que eles tinham que sair daquele terreno de culpa pelo batismo. Então foi Pedro que abriu, que inaugurou essa porta de saída, vamos chamar assim, para os judeus. Saída do terreno de culpa deles, né, indo para o terreno cristão. Então foi aberto para eles isso uma vez? Foi aberto já. Essa porta está aberta. E depois, em Atos 10, isso é feito para os gentios. Em Atos 10, que é na casa de Cornélio, né, que eram os gentios. Que é o versículo 48. Né? E mandou que fossem batizados. Quem? Os gentios. Que no caso aí, eles já tinham crido, enquanto Pedro estava pregando, eles creram, receberam o Espírito Santo, porque eles eram gentios, e agora Pedro manda batizar. Sejam batizados. Para quê? Para sair do paganismo e entrar para o cristianismo. E foi Pedro que fez isso, ele abriu essa porta também. Ele inaugurou, né, a chave, abriu essa porta. E agora, essa porta, ela existe. Isso que eu quero dizer. A partir daí, essa porta existe. Ela está aberta. Só que essa porta, falando outra vez, chama-se o quê? Batismo. E quem que pode batizar? São os que evangelizam. No caso, lembra de Filipe, que é o eunuco, lá em Atos também, Atos 8, né? Atos 8 ou 7. Puxa, agora me deu um... Tá, mas o Filipe e o eunuco, ele foi e batizou o eunuco. Né? Levou ele para a água, batizou ele, porque a porta já existia. Era o que tinha que fazer? Ele sabia disso, falou, puxa, o que eu vou fazer? Eu tenho que batizar ele. E o eunuco sabia isso, que ele tinha que ser batizado também. Só que é quem está dentro que batiza. É quem está dentro. Não existe uma pessoa que não foi batizada batizar um outro. Você está entendendo? Ele tem que ser batizado para batizar. Então, a porta já foi aberta. E a responsabilidade é de quem prega o evangelho. Entende? E batizar. Se a pessoa não foi batizada, deve ser batizada. Esse é o ponto. Eu não sei bem lembrar a pergunta. Como é que foi feita a pergunta mesmo? Perdão, no fim eu que estou... Começo a falar, no fim perco o fio da meada da pergunta. Perdão. Pronto, eu vou ler aqui de novo. Apesar do tema
ser batismo, foi tocado na expressão chaves do reino dos céus. Essa passagem de Mateus 16, 19, que vem dando a Pedro as chaves do reino dos céus, na realidade Jesus não estaria dando essas chaves não apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos. Ao que entendi, está em Mateus 18, 18. Isso, entendeu? Então, não foi dado a ele. Ele já abriu lá, ele abriu para os gentios, abriu para os judeus e depois abriu para os gentios, já está aberto. Só existem duas. É que na face da terra, vamos chamar assim, ali no tempo que até hoje também é assim, só existem dois povos. Um era o povo de Deus, que é Israel, que no caso era representado ali pelos judeus, e as demais nações que eram chamadas de pagãos, que era o gentil. Então existiam esses dois povos. E agora, em Atos 2, estava sendo inaugurado ali, porque o Espírito Santo já havia descido no mundo, uma terceira esfera, que era o cristianismo, que era uma esfera de bênção, de privilégios também. Então, falando outra vez, é Pedro que abriu a porta para os judeus e a porta ficou aberta. E abriu a porta para os gentios, ficou aberta também. Então, essas portas já foram abertas. Foi Pedro que abriu. Que é o quê? Batismo. Porque lá, no Mateus, lá no 16, versículo 19, ele fala, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Nós, na realidade, não dá para entender o que é. O que são as chaves? Que chave é essa? É o batismo. É o batismo cristão. Olha que interessante, é o batismo cristão. E por isso estou falando, não foi dado a Paulo isso aí. Foi dado a Pedro. Paulo veio depois. Paulo foi batizado também. Lembra que ele foi batizado no batismo cristão. Mas o evangelho dele não tinha a ver com o batismo. Tinha a ver com o corpo de Cristo. Por isso que fala que o Senhor comissionou ele não para batizar, mas para pregar o evangelho. Porque o evangelho dele tinha a ver com o céu. E o batismo tem a ver com a terra. Embora os que iam crer agora, que faziam parte desse tempo, tinham que ser batizados também, para entrar nessa esfera. E porque essa esfera ia tirar uma pessoa de um lugar e passar para outro. O judeu saía do judaísmo e ia para o cristianismo. O gentil saía do terreno de gentil, do paganismo, e entrava para o cristianismo também, no mesmo terreno que o judeu já estava também. Então, já foi feito, só que Pedro fez isso. E uma vez feito, acabou. E o desligar, aproveitar o gancho aí que o irmão está perguntando, porque lá fala que tudo que ligar, o que ele ia ligar ia ser ligado, e o que desligar ia ser desligado também. Né? Só que tem um detalhe, irmão. Uma pessoa que entra para o terreno cristão, ele entra pelo batismo. E não tem jeito de desbatizar uma pessoa. Concorda? Não tem jeito de desbatizar. Como é que faz para tirar uma pessoa do terreno cristão? Agora pergunto, como é que faz para tirar uma pessoa do terreno cristão? Só pela morte. Só matando ele, desculpa a expressão, né? Se alguém for fazer isso com uma pessoa, é só matando, né? Desculpa a expressão, estou rindo, mas não... E a verdade é essa. Então, o que é isso? Pedro recebeu isso também. Autoridade para desligar uma pessoa do reino dos céus. E ele fez isso? Fez. Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, Pedro foi que fez isso aí, tirou eles do reino dos céus. Como? Pela morte. Ele teve autoridade para fazer isso. Entende? Eu só estou colocando isso também, porque o que é isso, desligar, né? Como é que vai desligar uma pessoa do reino? Pela morte. Agora, no corpo de Cristo, não tem jeito, tá?
Nem a morte, nem nada tira uma pessoa do reino perdão, do reino não, desculpa. O corpo de Cristo, que é a igreja, ninguém tira nunca, não existe excomunhão. Excomunhão. Excomungar alguém do corpo de Cristo. Isso não existe, tá? Nem morte, nem nada. Então, essa é a diferença. É uma diferença grande entre o corpo de Cristo e o reino dos céus. A irmã está perguntando aí, no caso, lá em Mateus 18, que fala também ligar e desligar, o que seria aquilo ali, então? E a quem foi 18, por favor, Mateus 18, a quem foi dado aquilo ali, aquela ordem? De Mateus 18. Abre aí Mateus 18. Pronto, aqui, peraí. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui repete de novo aí. Certo. Agora aí nós temos que ver o quê? O contexto, né? Com certeza, né? O contexto fala do quê? Aí, nesse contexto. E começa no versículo 15, né? Esse contexto todo aí começa no versículo 15. Eu vou ler aqui, irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Tá sem som, Lemão? Continua aí, por favor. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Certo, tá bom aí. Então, o contexto aí não é batismo. O contexto aí são 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor Jesus, e eles têm responsabilidades de cuidar desse nome que foi dado, que é o nome que está reunido ao nome do Senhor Jesus. Cuidar a responsabilidade desse nome, cuidar, zelar da verdade desse nome. Então, ele fala no primeiro caso ali, é disciplinar. Né? Está havendo uma decisão disciplinar em cima de uma pessoa que não ouve, né? Não fala aí o que ele fez, o que mostra que ele não ouve. Então, ele está sendo disciplinado, né? Considera como gentil publicano. Não está dizendo que ele não é salvo, tá? E isso é uma questão disciplinar. E daí ele fala outra coisa, que tudo que ligardes na terra tem se ligado no céu. Tá, esse é o caso. E daí ele fala também, se 2 entre vós pedir alguma coisa, isso aí o que é? Isso aí é quando nós concordamos em alguma coisa, aí fala concordarem, né? Isso é quando nós concordamos em alguma coisa que nós pedimos ou fazemos, está sendo ligado. Por quê? Porque esses 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor Jesus têm, não é que eles têm autoridade, mas eles têm a autoridade do Senhor
né, a permissão, como é que chama essa palavra, hein? Puxa, eu não estou achando a palavra, mas é a legalização do Senhor para decidir as coisas. E isso, por exemplo, receber alguém a comunhão na mesa do Senhor é a responsabilidade da Assembleia, aí, ó, onde estão esses 2 ou 3 reunidos. Se eles estão recebendo, eles estão ligando alguma coisa. Sancionado. Isso, sancionárias. Obrigado, irmão. É isso mesmo. Então, quando nós recebemos uma pessoa a comunhão, nós estamos ligando um fato, não ligando pessoa, tá, gente? O que está sendo ligado e desligado não são pessoas. É o fato, é o assunto que está sendo decidido, tá? Porque quando fala de desligar, você não está desligando a pessoa, você está desligando um assunto que foi ligado. Entende? Não tem a ver com a pessoa, e sim com o assunto. Então, a Assembleia tem autoridade de ligar e desligar também. Por exemplo, uma reunião que é feita na quarta-feira. A Assembleia decidiu de fazer uma reunião quarta-feira. E começou a fazer na quarta-feira a reunião tal, que começa às 7 e vai até às 8. O senhor está lá? Sim, o senhor está lá, porque a Assembleia decidiu e a Assembleia está reunida e o senhor está lá. Só que os irmãos viram que, puxa, não vai dar certo essa quarta-feira, não está dando certo, não. Nós vamos ter que cancelar essa reunião. Vamos cancelar? Daí reúne os irmãos, é melhor cancelar. Irmãos, nós vamos parar assim, assim, a Assembleia decide e cancelou a reunião na quarta-feira. Pronto, está desligado também. Ligaram algo e agora estão ligando outro algo para desligar o que foi feito. Você está entendendo? Então, o assunto, o ligar e desligar, não está relacionado a pessoas, e sim aos assuntos que são tratados, seja ela com pessoas ou com atividades da Assembleia. Entende? Então, existe essa autoridade a nós. Aí sim, porque está relacionado a quem? A esses 2 ou 3 que estão reunidos ao nome do Senhor. Então, não importa quando aí, né? Até hoje, essa palavra é dada a nós. Entende? Que é diferente de Pedro. Pedro, sim, ali é bem claro que foi dado para ele e nós entendemos que ele já fez isso. Fez isso e acabou, né? E fez também um desligar lá, que foi o caso de Ananias e Safira. Ele tinha autoridade para isso. Porque ninguém tem autoridade de tirar a vida de ninguém, mas ele teve ali, você vê que ele que teve isso. Ele falou, já caiu, né? Ananias caiu, veio Safira, veio, ele fez pergunta e falou, então agora você vai, então aí vou levar você também. Ela pegou, caiu morta também. A autoridade que ele tinha recebido do Senhor, não por malvadeza, fazer malvadeza, mas para tirar do reino dos céus. Eles eram salvos? Sim, eles eram salvos. Não tem nada a ver com salvação. Então, só para a gente resumir, que já está no horário aqui. É isso que eu ia falar, já estou. Eu vou só compartilhar rapidamente aqui, Mateus 16, 19. Aqui está se falando de reino dos céus, na questão de batismo, e não tem assembleia aí ainda. Ok, irmão? Exatamente. É. Não está se falando de assembleia, está se falando do reino dos céus. Reino dos céus. Isso. Pronto, aqui agora eu vou compartilhar aqui, irmão. Aqui em Mateus 18, 20, que está aqui dando a questão do contexto, aqui já está se falando desse ligar e desligar numa assembleia, que é onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor. Aqui não é questão do reino dos céus, aqui é uma assembleia. Exatamente. Porque é que fala aí, será ligado nos céus, a impressão que ela já mistura com o reino dos céus, não tem nada a ver com o reino dos céus. Entende? Porque a origem é a mesma também, né? É os céus. Porque o Senhor está lá. O nome dele está aqui, mas ele está lá. E nós estamos cuidando do nome do Senhor. Eles estão reunidos ao meu nome. Nós estamos cuidando dos direitos de Cristo aqui nesse mundo. Então, as atividades da Assembleia, as responsabilidades dela e etc. e tal, elas estão sendo sancionadas nos céus, porque é de lá que o Senhor está lá, né? O senhor está lá, né?
Entende? Então não tem nada a ver com o reino dos céus. Por isso que aí liga, desliga, e isso é a todos nós, a cada um, esses 2 ou 3 aí. Ó. Ok, irmão, isso é bom. É bom porque tem as frases, né? Construída muito parecida no Mateus 16 e no Mateus 18. Na questão, assim, do ligar e desligar, né? Então, se a gente não prestar bem atenção no que está sendo dirigido ali, como o irmão falou aí, cria uma confusão. No 16 é reino dos céus, ligado a batismo, e é Pedro que faz aquilo. No 18, está se falando de uma assembleia, responsabilidade de irmãos numa assembleia. Né? No 18 é isso. Eu acredito que agora, como o irmão já falou aí, ficou bem entendido aí, né? Tá desligado seu microfone, viu, Lemão? Então tá bom, mano. 10 horas. Em Brasília, 10:02. O inicia, outro encerra. 22 horas e 2 minutos. Pontual também. Lemão, você pode agradecer aí para a gente estar encerrando? Sim, vamos lá. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai,